Glória a Jesus. É tão bom poder estar diante de Jesus, poder estar na presença dele, sobretudo com uma mentalidade sarada, uma mentalidade curada, uma mentalidade transformada. Isso torna a presença de Jesus ainda mais deleitosa, mais gostosa, torna a presença de Jesus ainda mais agradável. É possível alguém estar na presença de Jesus com a mente doente? Claro que é, perfeitamente possível. Mas estar na presença de Jesus não significa que nós estamos sendo curados, nem sempre. Porque às vezes a cura de Jesus na nossa vida parte da nossa escolha de sermos ou não curados. É possível estar na presença de Jesus e permanecer doente por uma questão de opção. É possível, principalmente quando a gente pensa na cura das emoções, porque tem muito a ver com o que nós queremos ou não queremos, tem muito a ver com o que nós desejamos ou não, escolhemos ou não. Então Jesus nos cura na medida em que nós nos tornamos suscetíveis a essa cura. Do contrário, podemos estar na presença dele e ainda assim estar doente. Tudo que Deus quer fazer é nos curar, para que a presença dele de fato seja algo gostoso para nós. Só para você entender, tem pessoas, talvez não seja o seu caso, olha para mim, presta atenção aqui, deixa as crianças sair, presta atenção aqui. Deus tem coisas importantes para falar com você nessa noite, mas é importante que você preste atenção e entenda. Do contrário, você não vai aprender absolutamente nada. Deus, na verdade, quer fazer ou nos transformar ou nos levar a um estado de cura, porque essa cura é fundamental para que a presença dele se torne para nós algo verdadeiramente gostoso, gratificante. Tem pessoas que têm medo de entrar na presença de Deus. Tem pessoas que por conta do que fizeram ou por conta do que estão fazendo, têm medo de entrar na presença de Deus. Nós vivemos hoje vamos pensar assim, deixa eu ver como é que eu coloco aqui para não ser mal interpretado. Mas antigamente, a disciplina que os pais dispensavam sobre os filhos era uma coisa severa, era uma coisa radical, enérgica. Às vezes o filho fazia uma coisinha simples e o tanto que ele apanhava, mas não justificava em nada a quantidade ou a forma como ele apanhava em virtude do que ele fez. Isso gerava no filho um pânico em relação aos pais quando ele, por alguma razão, falhava. Então ele cometia uma falta e ele já ficava pensando no quanto ele ia apanhar, e isso gerava nele um medo desesperador de ir para a presença do pai ou presença da mãe ou alguma coisa desse tipo. Hoje em dia os filhos mal apanham dos pais. Os filhos, na maioria, não são nem disciplinados ao ponto de aprender alguma coisa. Muito pelo contrário. Hoje a gente vê uma sociedade totalmente descomprometida com a disciplina em relação aos filhos, e a gente tem aí uma juventude, uma sociedade sendo formada sem parâmetros, sem propósito, sem alvo, sem objetivo. Escute o que eu quero que você entenda: a disciplina é muito boa, desde que aplicada na medida do amor. Não é uma questão de na medida certa, é na medida do amor. Porque se depender do homem, ele não tem a exatidão, aquilo que poderíamos dizer assim, é o certo, é o coerente, é o correto. O homem não tem essa medida, é o amor que dá essa medida em que a disciplina deve ser aplicada, deve ser administrada. Mas a questão é que antigamente a disciplina era muito além do que se podia esperar, do que era o correto. Então apanhava-se muito por tão pouco. E aí as pessoas cresceram com essa mentalidade, e às vezes é aquela questão de associação.
quando eu falhava, o meu pai e a minha mãe me batiam tanto. Isso significa que falhar implica em apanhar. É a mentalidade de uma juventude, de uma sociedade que está passando. Errar é sinônimo de apanhar e apanhar muito. Então essas pessoas, quando se convertem a Deus, quando vêm para Jesus, elas trazem essa mentalidade de associação, de que erro é passivo de ser punido com uma disciplina severa. Então tem muita gente que quando erra na vida, tem medo de se apresentar ou de se aproximar de Deus, porque também acredita que se Deus é Pai, Ele vai fazer a mesma coisa que os pais fizeram conosco, ou fizeram com muitos lá atrás. Então é aquele medo. Errou, até do orar a pessoa começa a negligenciar. Ela falhou, ela tem medo de entrar na presença de Deus, ela tem receios de entrar na presença de Deus, e ela fica naquela expectativa da vida de que a qualquer momento alguma coisa extremamente ruim vai acontecer, porque é Deus disciplinando. É a mentalidade da mão de Deus vai pesar. Então as pessoas começam a viver uma vida com Deus, mas com medo. Não posso errar, se eu errar Deus vai me punir. Não posso falhar, se eu falhar Deus vai pesar a mão. E por muito tempo a igreja colaborou muito para gerar e imputar essa mentalidade nas pessoas. A mentalidade da mão pesada de Deus. Qualquer coisa que se faça, Deus vai pesar a mão sobre você. A mão de Deus vai pesar. A hora que a mão de Deus vier, sai de baixo, porque Deus vai... Uma mentalidade totalmente... sem propósito, sem fundamento. As pessoas têm medo de Deus, não consideram a presença de Deus como sendo alguma coisa agradável hoje em dia. É agradável se tudo estiver bem. Então tudo está bem, estou fazendo tudo certinho, estou andando no eixo, estou fazendo tudo bonitinho, a presença de Deus é gostosa. Errou, pronto, aí começa a se esquivar, fugir da presença de Deus. Por outro lado, a gente tem uma juventude que cresce sem parâmetros hoje e que não tem, por conta da falta da disciplina em amor, respeito pelos pais, amor pelos pais. E porque não tem respeito e amor pelos pais, também transferem isso para Deus. Acabam não tendo amor e nem respeito por Deus. Isso tem gerado um contexto dentro da igreja tão complicado, tão difícil. Eu queria que você deixasse o seu coração aberto e sensível para o que Deus nessa noite tem para nos falar. Eu queria falar um pouquinho com você e trazer algo para você relacionado ao coração do Pai, para você. O que é que nós podemos encontrar, escute, no coração do Pai? Sabe, Deus não é um pai complexo, como talvez foram os pais que nós conhecemos. A gente nunca sabia o que é que se podia esperar dos nossos pais, como é que eles iriam agir ou reagir frente a uma determinada situação. Uma complexidade muito grande, que ao invés de gerar respeito, gerava medo. Mas Deus não é um pai complexo. Nós podemos conhecer perfeitamente o coração dele, e ele faz questão de revelar o que está no coração dele pelas Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos identificar o que é que tem no coração desse pai. O que nós precisamos naturalmente entender é o tempo. Como assim, pastor? Bom, eu vou lhe falar sobre algo que eu acredito que muitos já sabem, mas é importante reforçar essa questão para você entender aonde eu quero chegar. Pode ser que alguém ainda não tenha consciência disso. Eu preciso falar com você sobre a história da humanidade, do começo ao fim, estar dividida em tempos que Deus estabeleceu. Esses tempos estão divididos e são chamados pela palavra de dispensações. Deus dividiu a história da humanidade desde o começo até o final dela em dispensações.
somando um total de 7 dispensações. Cada uma dessas dispensações, ela é administrada de uma forma muito peculiar por Deus. É mais ou menos assim: Deus estabelece uma dispensação e se posiciona dentro dessa dispensação de um jeito. E quando a dispensação muda, o jeito ou o posicionamento de Deus muda também. Junto com a dispensação muda a forma de Deus administrar aquele tempo. A maneira como ele administra muda. Por quê? Porque na mudança da dispensação mudam-se os critérios de Deus para com o homem. Por exemplo, vamos tentar entender isso vai ficar mais fácil para você compreender. Quais são as dispensações? E eu vou usar aqui, eu tenho anotado. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, a quarta é a dispensação da promessa, a quinta é a dispensação da lei, a sexta é a dispensação da graça e a sétima é a dispensação do reino milenar. Cada uma das dispensações, elas começaram com algo que Deus está oferecendo para o homem e termina com uma posição errada do homem frente ao que Deus tem prometido para ele. Por exemplo, vamos pensar na dispensação da inocência. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano inocente. Era um homem que não tinha conhecimento do erro, do ruim, do torto, do desajustado, não tinha conhecimento daquilo que era errado. Ele não tinha conhecimento disso. Ele tinha conhecimento do certo, do bom, do perfeito, e ele se relacionava com isso, porque isso era para o homem algo que ele podia ver e tocar na pessoa do próprio Deus. E a Bíblia diz que lá no Éden, no tempo da inocência, todos os dias na viração do dia, Deus se manifestava para ter um relacionamento com esse homem. E é óbvio que o que Deus transmitia para esse homem nesse relacionamento era o que era perfeito, era o que era bom, era o certo, era o correto, era o justo, era o legal, era isso que Deus transmitia para o homem. Isso quer dizer, era isso que o homem estava aprendendo, era com isso que ele estava se relacionando. E Deus, quando coloca o homem no Éden, dá plena liberdade para o homem, com exceção de uma coisa: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu diria que a ênfase dessa árvore não está no bem, mas está no mal, que o homem não conhecia, e que Deus não queria que o homem tomasse conhecimento disso, porque isso iria atrapalhar, iria prejudicar, não Deus, mas o próprio homem. Então, durante todo o tempo em que o homem se manteve íntegro, sem tocar, sem comer daquele fruto, ele permaneceu nessa dispensação, e nessa dispensação ele desfrutava de tudo o que Deus tinha e de tudo o que Deus era. Era pleno o homem no Éden, na dispensação da inocência. Só que por uma indução do diabo, o homem acaba desobedecendo a Deus. Então entenda, uma dispensação começa a partir dos critérios que Deus estabelece e termina com um ato de desobediência do homem. É sempre assim que faz a mudança de uma dispensação. A dispensação sempre muda quando o homem literalmente quebra os princípios e os valores que Deus estabelece para ele. Quando o homem quebra aquilo que Deus impõe para ele. Então a dispensação da inocência chega ao fim com a desobediência do homem. A queda do homem põe fim à dispensação da inocência. Na medida em que a dispensação da inocência termina pela desobediência do homem, uma nova dispensação se abre. Agora o homem não é mais inocente. Então Deus vai mudar os critérios da maneira como ele se relaciona com o homem. Por quê? Porque uma nova dispensação vai começar. Deus muda os critérios. Agora eu quero que você entenda uma coisa: quando o critério muda, o posicionamento de Deus muda também.
Agora o Deus, vamos pensar assim, o posicionamento de Deus que vai acontecer dentro da dispensação da consciência, não é em nada igual ao posicionamento de Deus dentro da dispensação da inocência. Por quê? Mudou a dispensação, a forma de administrar alterou-se. Houve mudança na forma de administração. Então aquele que administra muda também. E muda por quê? Porque os critérios mudaram. Aquele que legisla uma lei deve ser o primeiro a julgar pela lei que ele legislou. Aquele que estabelece o critério deve ser o primeiro a fazer valer os critérios que foram estabelecidos por ele. Na inocência, é tudo seu. Você tem liberdade para fazer tudo, você tem liberdade com tudo, apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque nela, não coma dela, melhor dizendo, não coma dela. Pode desfrutar de tudo que eu criei e ainda vai desfrutar daquilo que eu sou, porque todo dia eu venho para me relacionar com você, para me dar, para me doar, para me passar para você. Tinha liberdade para tudo. Já na consciência, a presença de Deus vai ficar restrita, Deus não vem mais. Por quê? Mudou o critério. Mas Deus podia abrir uma brechinha. Deus não abre brecha, querido. Deus respeita os princípios que Ele estabelece. É por isso que tudo que Ele faz perdura, permanece, porque Ele respeita os princípios que Ele estabelece. Então vamos pensar, primeira dispensação, inocência, começou no que? Na criação, terminou na onde? Na queda do homem. Terminando na queda, começa-se uma nova dispensação, consciência. Essa dispensação de consciência vai durar até onde? Vai durar até o dilúvio. Coisa interessante, dá uma olhada, o que é que um homem consciente do mal consegue fazer? Ele conseguiu chegar nos extremos de Deus, ao ponto de Deus dizer assim: não suporto mais, vou ter que mudar o curso dessa história. Deus não põe fim na história que Ele iniciou, Ele mudou o curso por causa do homem. E não porque o homem era ruim, mas porque Deus era bom. Preste atenção nisso. Se você lê a Bíblia e consegue compreendê-la dentro do seu todo, você vai perceber que Deus nunca faz nada porque o homem é ruim e merecedor de punição, mas porque Deus é bom e quer ajudar o homem a melhorar naquilo que ele é, ou melhor, naquilo que ele se tornou. Deus é bom. Então, por causa do amor e da bondade, ao invés de pôr um fim na história, Deus muda o curso da história. Aí vem o dilúvio, e o dilúvio põe fim na dispensação da consciência. Terminando a dispensação da consciência, abre-se uma nova dispensação, que é a dispensação do governo humano, onde o homem achou que ele poderia se autogovernar independente de Deus, mas havia os critérios e as direções de Deus. E na medida que o homem mergulha dentro do seu próprio critério, desprezando o critério de Deus, vai chegar um momento que Deus vai ter que pôr fim nessa dispensação também. Porque Deus estabelece os critérios e vai trabalhar com o homem em cima dos critérios que Ele estabeleceu. O homem se desvia dos critérios de Deus para estabelecer os seus próprios critérios, até chegar a um ponto que Deus tem que colocar fim nessa dispensação. E quando termina a dispensação do governo humano? Termina na Torre de Babel. Na Torre de Babel, Deus põe fim na dispensação do governo humano. Logo após o ocorrido da Torre de Babel, Deus vai buscar um homem, para que por intermédio desse homem pudesse executar o seu plano, porque Deus nunca perde o propósito, nunca, entenda isso, Deus nunca perde um propósito, não importa o que aconteça no meio da situação, Ele sempre mantém o seu propósito. Qual é o propósito do homem? Qual é o propósito de Deus? Trazer o homem de volta para Ele, é isso que Deus quer. O homem saiu, e Deus quer trazer o homem de volta. Então, logo depois do episódio da Torre de Babel, quem Deus encontra? Abraão. E através de Abraão, Deus começa uma nova dispensação. Que dispensação? A dispensação da promessa, ou a dispensação patriarcal. Essa dispensação da promessa é a dispensação onde Deus começa a fazer promessas incondicionais e condicionais também para o homem. Deus começa a prometer coisas para esse homem.
E essa dispensação, ela vai também ter um final. E quando é que termina a dispensação da promessa? A dispensação da promessa termina no Egito. Termina com as pragas do Egito. No momento em que Deus aplica juízo no Egito, Ele também põe fim a essa dispensação. Ele tira o povo debaixo daquela tirania e vai tratar um outro aspecto com o povo. E qual a dispensação que começa logo depois da dispensação da promessa? A dispensação da lei. Deus estabelece as leis e vai julgar o homem a partir delas. Essa dispensação, escute, ela vai durar até a crucificação de Jesus. A dispensação da lei, ela literalmente revela o juízo que deve ser aplicado sobre a desobediência. Literalmente. A dispensação da lei, ela trata do erro, literal. Porque a lei não foi dada senão para um único propósito: revelar o pecado do homem. Para isso que a lei foi dada. E essa lei vai durar até a crucificação. Por isso que Romanos diz: o fim da lei. E fim é fim. Ou existe alguma outra definição para a palavra fim? Fim é porque acabou. Tá certo? Fim é literalmente o que marca o término de alguma coisa. E Romanos diz que o fim da lei é Cristo. Isso quer dizer, quando Cristo vier, a lei acaba. O que eu quero que você entenda é que nós não podemos pegar Deus lá no Éden, na dispensação da inocência, e tentar trazer Ele para tentar avaliar os critérios e a forma como Ele administrava dentro da lei. Puxa, mas lá no Éden Deus fazia assim com o homem, por que aqui na lei Deus não faz da mesma forma? Porque os critérios são diferentes, a postura de Deus é outra. Eu vou falar uma coisa que, se você não prestar atenção, se você estiver voando e de repente prestar atenção só agora que eu vou falar, você vai falar assim: o pastor está ensinando heresia. Você que de repente está nos ouvindo, se não prestar atenção no que eu estou falando, também vai falar: olha, o pastor está falando besteira aí nessa igreja. Mas é como se fosse um Deus diferente agindo nas dispensações na medida que ela muda. É como se não fosse o mesmo Deus, mas é o mesmo. A questão é que, por causa dos critérios serem diferentes, a postura de Deus também é diferente. Então pensa assim: uma coisa era Deus na inocência, a maneira de se relacionar com o homem. Outra coisa é Deus na consciência, a maneira como Ele se relaciona com o homem. Outra coisa ainda mais diferente em relação a essas duas é Deus no governo humano. E diferente ainda é Deus na promessa. E ainda mais diferente é Deus na lei. Agora eu quero que você entenda que também é diferente a postura de Deus na graça. E a grande dificuldade das pessoas hoje de entender Deus é porque elas tentam entender Deus num contexto amplo, biblicamente falando, como se a Bíblia toda falasse a mesma coisa. Se não entendermos as dispensações, escute, nós nunca vamos entender o coração de Deus, nunca vamos entender quem Ele é de verdade. É por isso que tem muita gente que avalia Deus de uma forma tão ruim, mas isso porque tenta interpretar Deus nas dispensações anteriores. Agora preste atenção, Deus sempre estabeleceu uma dispensação visando algo no próprio homem, querendo extrair algo do próprio homem, querendo que o homem compreendesse algo magnífico, algo grandioso, no tempo em que o homem poderia compreender aquilo, porque em cada momento Deus vai tratar o homem de uma forma específica, a sociedade de um modo específico. Deus sempre vai tratar o homem pensando no homem, por causa do amor que está no coração dele. Escute, Deus não olha para você
incomodado com aquilo que você é, com aquilo que você pensa, com aquilo que você faz. Deus olha para você impulsionado por uma coisinha chamada amor que existe no coração dele. É por isso que ele olha para você. Não é o que você fez, faz ou deixou de fazer que faz com que Deus tome alguma atitude, ou pense de alguma maneira, ou haja de alguma forma. Não, Deus nunca vai agir considerando o que você é ou aquilo que você faz. Ele sempre vai agir considerando aquilo que está nele. E o que é que está nele? Amor. Ele sempre age movido por amor. Aí alguém pode dizer assim: mas como que Deus pode agir por amor se a gente olha na lei e a gente vê um Deus que pune, um Deus que castiga? Deus está tratando o homem, queridos. Se você prestar atenção, o homem abriu mão daquilo que era a melhor coisa que se podia imaginar, do Éden. Sabe o que significa Éden? Lugar de delícia. Deus coloca o homem num lugar de delícia, um lugar perfeito, pleno, maravilhoso. O homem era 100%, vamos dizer assim, dentro da sua constituição tricotômica, espírito, alma e corpo. Ele desfrutava de plenitude naquele lugar. Ele, o homem, escolhe abrir mão de tudo isso por um ato de desobediência. Ele abre mão de tudo isso, ele joga tudo isso fora. Deus quer trazer o homem de volta, mas não sem antes ensinar alguma coisa para esse homem. E eu acho que a primeira coisa que Deus tem que ensinar é quem Deus é. E Deus começa a ensinar o homem acerca de quem ele é. A questão é que o homem faz vista grossa para tentar entender quem Deus é. Se eu perguntar aqui quem Deus é, eu sei que vão haver muitas respostas acerca de quem Deus é. Mas sabe, uma resposta que é muito peculiar sobre Deus nesse tempo em que nós estamos vivendo, nessa dispensação em que nós estamos vivendo, é que Deus é Pai. E deixa eu te dizer uma coisa: ele não se revelava como Pai na inocência. Ele não se revelou como Pai na consciência. Ele não se revelou como Pai no governo humano. Não se revelou como Pai nem na promessa para o Abraão. Nem ali ele se revelava como Pai. Era Deus. Era Deus. Não se revelou como Pai na lei, em nenhum momento. Você sabe por que os fariseus ficavam indignados com Jesus? Escute, Jesus viveu na lei. Toda a vida de Jesus foi vivida durante a lei. Jesus morre para pôr fim à lei. É por isso que ele morre. Agora, sabe o que é que indignava os judeus? O que é que deixava os judeus indignados? O que fizeram os judeus literalmente serem impulsionados a matar Jesus? Era o fato de Jesus se dirigir a Deus como Pai. O fato de Jesus falar: Ele é meu Pai. Isso deixava os judeus indignados, porque os judeus não conseguiam admitir a paternidade de Deus em hipótese alguma. Deus é Deus. Ele não é pai de ninguém. Ele não tem filhos. Deus é Deus. E quando Jesus dizia: Ele é meu Pai, nossa, isso acendia uma revolta no coração dos judeus, que era uma coisa impressionante. E durante todo o ministério de Jesus, ele sempre dizia que Deus era Pai dele e dos outros, Deus. Por quê? Era a lei. Jesus estava vivendo na lei e ele tinha que respeitar os critérios. Mas durante o período de ministério de Jesus, Jesus começou a ensinar coisas que apontavam para a próxima dispensação, que iria iniciar-se com a morte dele. Porque Jesus morre por causa do pecado do homem. Porque a lei, literalmente, ela é aplacada a partir do momento em que o juízo ocorre. Aí a lei aplaca. A revolta que se levanta por causa da lei se aplaca com a disciplina, com o juízo. Porque a lei era olho por olho e dente por dente. Era assim que funcionava na lei. Matou, morre. Roubou, corta a mão. Mentiu, enfim, tem uma série de punição. Todas elas previstas para todo tipo de erro que o homem pudesse cometer. E Jesus, durante o seu ministério, começa a ensinar coisas que era
extremamente inalcançável para o homem se ele tentasse interpretá-la a partir dos conceitos da lei. E como a igreja que nós vivemos hoje, ela por muito tempo foi doutrinada a partir dos critérios da lei, ainda hoje, dentro da própria igreja, é difícil as pessoas olharem para Deus e vê-lo da maneira como Ele quer se revelar para nós hoje. É difícil. É fácil a gente encontrar pessoas que estão com medo de Deus, é fácil a gente encontrar pessoas que estão literalmente pouco caso em relação à existência de Deus. Não estou nem aí com Deus, não faz a diferença na minha vida. O fato das pessoas terem um relacionamento ruim com Deus é exatamente porque entendem mal a questão da existência de Deus. Se eu tentar tratar Deus hoje na graça, tentar me relacionar com Ele dentro dos critérios da lei, como Deus era na lei, eu tentar me relacionar com Ele hoje, eu não vou conseguir ter um bom relacionamento com Ele. Porque toda hora que eu cometer uma falta, como é que eu vou olhar para Deus? O que é que eu vou esperar de Deus? Que Ele me puna, que Ele me discipline, que Ele me castigue. Por quê? Porque é assim que eu conheço Ele. E é assim que muitos de nós conhecemos Deus ao longo da nossa vida. Mas nós precisamos entender uma coisa, preste atenção, a dispensação mudou. Alô? Alô? Nós temos que entender uma coisa, a dispensação mudou. Aí a pessoa pode, os religiosos de plantão podem dizer assim, a dispensação mudou, mas os critérios, não, queridos, a dispensação mudou porque o critério mudou. Se não tivesse mudado o critério, a dispensação ainda era a mesma. Mas a gente tem que respeitar a lei. Não matar, não roubar, não tenho que respeitar a lei, o não matar, o não roubar. Eu tenho que respeitar o que está na graça. O que está na graça? Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. E se eu fizer isso, eu nunca vou matar o meu próximo, nunca vou roubar o meu próximo, nunca vou fazer nada de errado com o meu próximo. Por quê? Porque eu não faria para ele o que eu não quero que façam para mim. Princípio básico, elementar da graça, que não me faz ficar preocupado com 623 critérios que eu tenho que levar em consideração, que são os critérios da lei. Eu não tenho que ficar prestando atenção em 1 milhão de coisas que eu posso ou não posso fazer. Eu presto atenção em uma única coisa. Qual? Amor. Jesus resumiu a lei na graça. Ame, e se você amar, acabou, cumpriu a lei. Tão simples, mas a gente complica tanto. E preste atenção, se Jesus resumiu a lei na graça, isso significa que a forma como Deus vai nos tratar também vai mudar. Por quê? Porque mudou tudo. Na lei Deus agia como juiz, e na graça como pai. Mudou. Uma coisa é você diante de um juiz, outra coisa é você diante de um pai. Há uma diferença muito grande nisso. E é isso que nós precisamos entender. Em que tempo nós estamos vivendo? Porque às vezes nós estamos vivendo na graça, mas com a mentalidade da lei. Estamos vivendo na dispensação da graça, mas como se estivéssemos na dispensação da lei, ou na dispensação do governo humano, ou na dispensação, enfim, mas não estamos, sabe, contextualizados. E nós precisamos nos contextualizar. Nós precisamos literalmente entender aonde eu estou. E quando eu entendo aonde eu estou, escute, eu tenho que entender quais são os meus direitos e quais são os meus deveres. A mudança de dispensação, só para você entender, é como se fosse uma mudança de país. Mudou de país, mudou tudo. Se você que é brasileiro for viver no contexto da sua cultura, vamos pensar assim, lá nos Estados Unidos, você vai se meter em muitas enrascadas, porque a lei é diferente. E você, uma vez que sai daqui e vai para lá, você tem que se ajustar à lei de lá. É uma coisa interessante, vou falar uma coisa grotesca, mas só para você entender. Recentemente teve alguns brasileiros que fizeram, eu não lembro exatamente o país, mas eu sei que é país ali do lado do Oriente Médio, fizeram um tráfico de drogas para o país do Oriente Médio.
lei é diferente. Aqui no Brasil a lei é branda, sim ou não? Traficante, o que acontece com eles? O que acontece com eles? O que acontece com eles? E se te der dinheiro, menos ainda? Menos ainda. Aqui no Brasil é assim, o cara trafica, pega ele hoje, daqui 2, 3 dias está na rua de novo traficando. A lei aqui, ela é passiva quanto a isso. Mas esses caras entraram com tráfico de droga num país lá do Oriente Médio, não lembro que país que é, não vou falar para não falar besteira. E o que aconteceu com eles? Foram condenados à morte. E ainda que houvesse intervenção em favor deles, não houve possibilidade, foram literalmente mortos, porque a lei é diferente. Aí a gente vai falar, nossa, mas que barbaridade, onde já se viu, matou os caras, só porque entrou com droga. Não é só porque entrou com droga, é porque a lei é diferente lá no país, e todo mundo que vive naquele país sabe que é assim que funciona. Mas os caras não eram daquele país, eles eram brasileiros, eles não deviam ser julgados por lá, mas a questão é que eles fizeram um erro lá. Eles não fizeram um erro aqui, erraram lá, vão pagar lá. É mais ou menos assim, as pessoas querem viver numa dispensação como se fosse a outra. Não acontece desse jeito. Se você está na graça, é na graça. Se você está na lei, é na lei. O problema é que as pessoas querem viver na graça como se fosse na lei. E querem que Deus atue da mesma maneira. Por que Deus não fulmina mais o homem como fulminava antigamente? A terra abria, os errados caíam, eram engolidos pela terra, e coisas desse tipo aconteciam. Por que não acontece mais hoje? Porque mudou a dispensação, querido. Se Deus ainda tivesse agindo dessa maneira, não tinha mais homem sobre a face da terra. Alô? Se não fosse a graça, a misericórdia, coitadinho de nós. Sabe, resumindo tudo, eu queria que você pegasse o texto de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, nós temos ali uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, e nessa parábola tem algo muito interessante relacionado ao coração do pai, porque as pessoas entendem muito mal o coração de Deus. Lucas capítulo 11, ou melhor, capítulo 15, desculpa, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Acharam aí? Diz assim a Bíblia a partir do versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos tinha esse homem? 2. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai repartiu por quantos a fazenda? Pelos 2, porque está no plural aí, repartiu por eles. Então o pai não repartiu a fazenda só para um, deu para o outro também a parte da fazenda. Então ambos foram beneficiados com essa partilha. Não apenas o mais moço, mas também o mais velho foi beneficiado com essa partilha. Preste atenção. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas e que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, ou o pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vou parar por aqui.
Essa parábola, na medida que a gente lê ela, e a gente já leu ela muitas vezes nas leituras pessoais, nas pregações dentro da igreja, você já deve ter ouvido falar muito sobre essa parábola. Eu queria chamar a sua atenção, porque nem sempre a gente compreende o que está por trás da parábola, se não compreendemos algumas questões culturais. No nosso país, um filho pedir a herança antes da hora é uma coisa comum, acontece com uma certa frequência, do filho pedir, e isso nem sempre é visto como algo ruim. Mas quando a gente vai lá para o lado do Oriente, isso implica em alguma coisa muito séria, porque qual é a realidade que está envolvida nesse simples ato de o filho chegar para o pai e dizer: dá-me a minha parte da fazenda, aquilo que me pertence? Lá no Oriente Médio, esse apelo, esse pedido, era equivalente ao filho dizer assim: preste atenção, pai, eu quero que o Senhor morra, e eu não estou, ou eu não tenho tempo de esperar o Senhor morrer, então me dá logo aquilo que me pertence. Agora, lá no Oriente Médio, uma atitude dessa era passiva de ser punida de uma forma severa, era passivo de ser tratado de uma forma bruta, porque aqui nós estamos falando de um filho que literalmente está pedindo a morte do seu pai, num tempo em que o pai ainda está gozando de plena saúde. Um filho que pede a morte do pai, como é que deveria ser tratado? Se a gente for para a lei, se a gente for para os contextos da lei, se você abrir, por exemplo, lá em Deuteronômio, só para a gente pegar aqui, deixa marcado aí, mas abre lá, só para você prestar atenção aqui no contexto da lei. Capítulo 21. Deuteronômio 21, na lei aqui, tá? Vou pensar na lei. E escute, Jesus ainda está na época da lei, mas ele está contando uma parábola e ele está querendo mostrar algo em relação à graça, mas ele conta algo aqui interessante. Agora na lei, dá uma olhada, capítulo 21, versículo 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, aí alguém pergunta: pastor, o que é esse contumaz? E o que é esse rebelde? Eu diria assim, é uma pequena redundância que existe aqui na lei, porque está tratando de uma coisa que é sinônimo. Esse contumaz significa teimoso. Todo rebelde é um teimoso de natureza. Fui ver no dicionário da língua portuguesa a diferença de um para o outro, não tem. Existe um momento na definição que as coisas se misturam. Teimoso e rebelde é a mesma coisa. Você sempre vai encontrar rebeldia nos teimosos e sempre vai ver que os teimosos são rebeldes. Há uma concordância, assim, as coisas são semelhantes, mas aqui a palavra diz assim: olha, quando alguém tiver um filho quanto mais rebelde, que não obedece à voz de seu pai ou à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, e quanto mais não dá ouvidos à nossa voz, e comilão e beberão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Isso aqui é o critério da lei. Assim é que a lei naturalmente deveria ser processada. E Jesus vem contando uma historinha, com todo respeito, a historinha aí é uma colocação muito infeliz da minha parte, porque Jesus vem trazendo uma revelação monstruosa aqui, mas ele vem contando a história desse filho pródigo. Na verdade, a gente sempre enfatiza a ideia do filho pródigo. Para mim, eu acho que essa parábola não deveria ser chamada parábola do filho pródigo, mas sim a parábola do amor do pai.
Porque a história que nós temos aí, embora enfatiza-se a ideia do filho pródigo, ela não está para revelar nada relacionado ao filho pródigo, mas ela está para revelar algo que nós encontramos no Pai. Porque o que Jesus está querendo dizer, ou o que Ele está querendo fazer? Ele está querendo mudar conceitos em relação à lei, voltando-se para o princípio da graça. É isso que Jesus está querendo fazer. Ele está querendo confrontar os fariseus, os judeus na época ali, naquele momento, em relação à questão do Pai. Porque como é que os judeus olhavam para Deus? Como alguém que punia, assim, criteriosamente. Errou, merece ser punido. E eles tratavam dessa maneira. Lembra da mulher adúltera, que pegaram a mulher adúltera, já jogaram os pés de Jesus ali, todo mundo com pedra na mão. O que o Senhor diz que devemos fazer? Além de Moisés nos manda apedrejar. Eles estavam prontos para matar a mulher. Eles literalmente levavam a lei ao pé da letra. O negócio deles era dessa maneira. Jesus vai confrontá-los naquele momento. Aí nessa situação Jesus começa a contar uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo, ele chega para o pai e diz assim: pai, me dá a minha parte da fazenda, lembrando o que isso literalmente significa. Os judeus já esperavam um posicionamento por parte desse pai. Que posicionamento? Esse pai vai logo enfiar a mão na cara desse filho, esse pai vai disciplinar esse filho, esse pai vai cortar esse filho, esse pai vai punir esse filho, esse pai vai fazer alguma coisa dramática, drástica com esse filho, porque é o que os judeus estavam esperando no desenrolar da história. Só que Jesus fala assim, que quando o filho pede a parte da fazenda que lhe pertencia ao pai, o pai reage de uma forma diferente a que eles estavam esperando. O pai reage de que maneira? Com amor. O pai não vai apelar. O pai não vai punir o filho. O pai não vai bater no filho. Não vai pegar o filho e levar o filho para os oficiais da cidade e falar assim: esse filho é rebelde, ele é desobediente, não importa o que eu diga, ele insiste nesse propósito, ele quer repartir a minha fazenda, ele quer levar embora as minhas coisas, ele quer que eu morra. Esse filho seria punido de que maneira? Seria apedrejado. O princípio da lei era que os judeus estavam esperando que Jesus fosse literalmente levar adiante no desenrolar da história. Só que Jesus começa a mostrar um pai diferente, começa a revelar um coração paterno diferente ao que eles estavam acostumados. Esse pai vai e divide a fazenda pelos filhos e dá a parte para cada um. Esse filho mais novo rapidamente desfaz da fazenda, vende ela, pega o dinheiro e vai embora. Indo embora, ele vai gastar todo esse dinheiro. Como você conhece a história, ele vai acabar com tudo, ele vai literalmente se perder, ele vai fazer coisas ruins, coisas erradas, ele vai baixar o nível da sua vida, o seu nível social, o seu nível moral, o seu nível cultural. Ele vai literalmente se perder, se desorientar, até chegar num ponto em que ele vai pensar em alguma coisa. Sabe, eu já ensinei muito nessa palavra que esse filho se arrepende aqui. E não é verdade. O arrependimento vem muito depois. Porque nós muitas vezes acreditamos que o que nos leva para Deus é o arrependimento. E o que nos leva para Deus não é o arrependimento. O que nos leva para Deus é o amor que Ele tem por nós. E é esse amor que nos leva ao arrependimento. Eu sempre acreditei e falei que a força do perdão está no arrependimento, mas quando a gente pensa em Deus, não é por aí que a coisa caminha. A força do perdão não está no arrependimento, a força do perdão de Deus está exclusivamente no amor que Ele tem. O perdão é liberado por amor, não porque o homem está disposto a se arrepender, porque quando Jesus me perdoou, eu nem ainda tinha nascido, nem cometido um único pecado para que Ele pudesse me perdoar. Mas a Bíblia diz que na cruz do Calvário Ele perdoou os meus pecados e os teus pecados. Na cruz do Calvário, quem nasceu nessa época, quem estava lá, quem assistiu, quem viu, eu não estava e acredito que você também não. A pessoa de mais idade que nós temos aqui nessa sala é a vozinha, ela tem 93 anos. Isso nós estamos falando de um tempo para mais de 2000 anos atrás. Ninguém aqui estava lá, mas quando Ele morreu na cruz, Ele perdoou o meu e o teu pecado. Eu ainda nem tinha cometido, você ainda nem tinha cometido pecado, mas Ele já estava perdoando o teu pecado. Você consegue entender isso? Eu sei que não, mas não é uma questão de entender, é uma questão de receber. Porque é fé naquilo que
causa da minha pessoa ou da tua pessoa. Ele fez isso por aquilo que Ele é. E o que Ele é? Ele é amor. Não tem nada a ver comigo, nem com você, tem tudo a ver com Ele. Os judeus acreditavam que eles eram parte do propósito de Deus, da história que Deus queria escrever. Os judeus acreditavam que eles eram a base, que eles eram alguma coisa que estava cooperando. Nunca teve a ver com ninguém, sempre teve a ver com Ele. Sempre foi por Ele, sempre foi para Ele, sempre partiu dEle. Todas as iniciativas é dEle, não é nossa. É sempre Ele que vem, é sempre Ele que favorece, é sempre Ele que dá. Por quê? Porque nós não sabemos para onde ir, não temos nada para oferecer, não temos nada para dar. Não depende da gente, depende dEle. Mas nós podemos nos arrepender. Eu diria assim, é impossível não se arrepender frente a tanto amor. A questão é que nós estamos esperando que haja primeiro um arrependimento, para que depois possamos experimentar o amor. Se você estiver esperando que você primeiro se arrependa, para que depois você experimente o amor, você está esperando uma atitude sua, para que o amor seja liberado em seu favor. Isso é negócio. Você acha que Deus te ama porque você se arrepende? Você acha que porque você erra, Deus não te ama mais? Você acha que porque você errou, Deus não se preocupa com você, Deus não liga para você? Você está equivocado. Deus te ama mesmo pecando do jeito que você pecou. O pastor está falando, você não sabe o que eu fiz, não importa o que você fez. O que você fez não é maior do que o que Deus sente por você. O que você fez nunca será maior do que o que Deus sente por você. É o caso desse pai, esse coração de pai. Toma lá, filho. Todo mundo esperava que o pai fosse bater, o pai dá a parte do filho. O filho vai e faz tudo o que nós vimos aqui e fez. Aí o filho chega num momento, você quer ver? Acompanhe comigo aí, por favor. Versículo 17. E caindo em si, depois de tudo que o filho passou, fome, necessidade, e caindo em si. Aqui é que eu falo, não houve arrependimento nesse momento. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Eu vou ler um versículo antes, versículo 15, vai comigo para o 15, diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou apacentar porcos, para os seus campos apacentar porcos. Aí versículo 16, esse que eu queria. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Presta atenção, o que é que estava doendo nesse homem? Não era a consciência. Era o quê? O que é que doía nele? O estômago. Não era a consciência. Ele não estava com a consciência pesada por aquilo que ele fez com o pai. Ele não estava ressentido porque ele havia desprezado seu pai, porque ele havia maltratado seu pai, porque ele havia tomado parte daquilo que pertencia ao pai ainda, porque o pai estava vivo e tinha gastado tudo, desperdiçado tudo. Não era isso que estava pesando nesse homem. O que estava pesando nesse homem era a fome que ele estava sentindo. O que estava movimentando esse homem não era a mente dele, era o estômago dele. Era isso que o estava movendo. E aí diz assim o versículo 17: e caindo em si disse: quantos trabalhadores? Ah, pastor, mas olha, a Bíblia diz que ele caiu em si. Doeu o estômago, aí veio a consciência. Então acompanha para ver se é consciência. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Caiu em si porque estava com fome. E o que estava motivando ele ainda era a fome. Ele cai em si, mas não diz assim: puxa vida, estou arrependido de tudo que eu fiz com o meu pai. Eu sinto saudade do meu pai. Eu sinto saudade da companhia do meu pai. Eu sinto saudade do aconchego que eu tinha na casa do meu pai. Eu sinto saudade daquele relacionamento que eu tinha com o meu pai. Ele não sente saudade do pai, ele sente saudade da comida que ele tinha na casa do pai. E ele diz assim: até os que trabalham para o meu pai têm abundância e eu aqui estou morrendo de fome. O que estava pegando nesse homem, escute, não era arrependimento, era fome. Era isso que estava pegando nesse homem. Aí diz assim, olha, aí ele vai falar alguma coisa, né? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Diz assim comigo: o filho disse para que o pai o fizesse como um de seus trabalhadores. Escute o que eu vou dizer. Isso é o que o filho disse que iria dizer para o pai: pai, faze-me ou trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas aí acompanha e diz assim, olha: e levantando-se foi para seu pai.
e quando ainda estava longe. Eu fico pensando nessa história, e é difícil da gente não viajar nela, né? Eu fico imaginando que qualquer pai naquela época, em que o filho tivesse feito o que esse fez, iria literalmente deserdá-lo. Esse filho não faz mais parte da família, está arriscado. Se um dia ele voltar aqui, vai ser punido, vai ser tratado com rigor, vai ser tratado de uma forma severa. Eu fico imaginando essa história nesse contexto que Jesus conta, porque a Bíblia diz que quando o filho decide voltar, e ele está voltando ainda longe, o pai já o avistou. Eu fico pensando que esse pai todo dia, ele saía de casa para tentar avistar o filho. Eu acho que ele saía de casa e ficava lá nas imediações lá do lugar, lá nas estradas, olhando para ver se, quem sabe meu filho vai voltar. Quem sabe um dia ele regressa, quem sabe um dia ele volta, qualquer que seja o motivo, não importa, mas quem sabe um dia ele ainda venha para minha casa de novo. E eu fico pensando que todos os dias esse pai, eu acho que saía para procurar o filho, talvez não fosse longe, mas ficasse ali ao redor, esperando essa possibilidade. Porque a Bíblia diz que quando o filho decide voltar, e ele começa a voltar, a Bíblia diz assim, olha, no versículo aí que a gente estava lendo aí, levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Olha o que é que move o pai, não é raiva, não é ódio, não é revolta, não é isso que move o pai. Às vezes a gente erra e a gente acha que Deus se move na nossa direção com braveza, irado. Por isso a mentalidade de fulano errou, a mão de Deus vai pesar sobre ele, porque é o que a gente associa. A gente acha que Deus vai punir, mas dá uma olhada o que é que moveu o pai nesse momento. Ele é movido de íntima compaixão, íntima compaixão. E dá uma olhada o que é que essa íntima compaixão levou o pai a fazer. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Queridos, duas coisas. Eu estava fazendo um estudozinho sobre algumas questões culturais, né, em relação a essa passagem. E assim, duas coisas que são relevantes aí e que jamais um pai naquela ocasião, no calibre desse pai aqui, um homem rico, um homem de dinheiro, um homem que tinha fazendas, que tinha negócio, não faria. Primeira coisa, ele não iria ao encontro do filho. E segunda coisa, jamais correria na direção do filho. Ou seja, ele não iria andando, porque correr era uma coisa que ele jamais faria, porque não fazia parte da cultura pessoas nobres correr, ok? Uma pessoa da nobreza que corresse, ou que por alguma razão empregasse uma correria, ou corresse, essa pessoa estaria perdendo a dignidade aos olhos das outras pessoas. Pessoas nobres andam com classe, não correm, não atropelam. Ir ao encontro do filho, jamais, pela forma como o filho saiu de casa. Mas aqui a gente percebe que esses protocolos são quebrados. Esses protocolos são colocados à parte. Quando o pai avista o filho, íntima compaixão movimenta o interior desse pai. As duas coisas que jamais se esperava que um pai fosse fazer, é o que o pai faz. Ele corre na direção do filho. Ele vai ao encontro do filho. E aí a Bíblia nos diz que, chegando ao filho, ele abraça o filho, ele mergulha no pescoço do filho, ele agarra o filho e ele beija o filho. Queridos, isso não era uma coisa cabível, não era o que os judeus esperavam na história, não era o desfecho que eles estavam aguardando nessa história. E Jesus começa a quebrar esses protocolos e mostrar, sabe, o amor que existe no Pai é diferente de tudo aquilo que vocês imaginam, é diferente de tudo aquilo que vocês esperam dele, é diferente. O que a gente espera? Errei, Deus vai me castigar. E é tão impressionante que quando a gente faz umas coisas erradas,
e logo depois as coisas começam a dar errado, a gente justifica essa situação ruim como o fato de nós termos falhado. É mais ou menos assim: mas é porque eu mereço isso, é por isso que isso está acontecendo comigo, é porque eu mereço isso, é porque eu mereço. O cara está doente, está numa situação precária de saúde, e aí quando você começa a pressionar, questionando, conversando com ele e tratando algumas questões, chega um momento que ele acaba dizendo assim: eu estou vivendo tudo isso porque eu mereço, eu já fiz muita coisa ruim, muita coisa errada, o que eu estou passando é porque eu mereço. Às vezes a gente vê mulheres sofrendo num relacionamento, e elas falam assim às vezes, né? O que eu estou passando é porque eu mereço. Você não tem noção do que eu já fiz em outros relacionamentos. É porque eu mereço. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que você merecia, escute, preste atenção aqui, olha para mim. Tudo que você merecia, Jesus recebeu na cruz. Por isso que Isaías diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O teu erro, que era passivo de ser punido com castigo, foi aplicado sobre Jesus. Ele foi humilhado, ele foi ridicularizado, ele foi espancado, ele foi torturado, ele foi castigado. Ele sofreu o que você merecia sofrer. E se ele sofreu, por que você merece? Pastor, eu mereço porque eu fiz. Mas Jesus sofreu porque você fez mesmo. Não foi porque ele fez. Porque eu te pergunto, o que foi que Jesus fez que ele merecia ser crucificado? O que foi que ele fez que ele merecia apanhar o tanto que ele apanhou? O que foi que ele fez que ele merecia ser escrachado, ridicularizado, humilhado do jeito que ele fez? O que foi que ele fez? E por que ele passou por aquilo? Agora escute, se ele passou por aquilo não tendo feito nada, exclusivamente porque eu e você fizemos, então tudo aquilo que é dele, ele tem o direito de nos conceder. Vou falar para você entender melhor. Se ele, vou contextualizar, se ele pôde pegar a nossa disciplina, que era nossa, e colocar sobre ele, e sofrer no nosso lugar, se ele pôde fazer isso, o que é que o impede de pegar aquilo que é dele, por direito, por herança, por aquilo que ele é, e colocar sobre nós? O que é que impede ele disso? O que é que impede ele disso? Nada impede. Se ele pode pegar os meus pecados e pagar o preço dos meus pecados, ele pode pegar a justiça dele e colocar a justiça dele sobre mim, porque é claro o que ele deixa nas escrituras, quando ele fala sobre o filho chegou e pegou lá, e o pai abraçou e beijou, aí o filho começa o seu discurso que ele havia programado: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faltava ainda o filho dizer uma coisa. O que é que faltava o filho dizer? O que faltava? O que faltava? Não. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O filho não conseguiu dizer: trata-me como um dos teus trabalhadores, ou seja, me faz descer o nível, pai. Eu sou filho, mas por causa do que eu fiz, baixo o meu nível. Eu aceito que o meu nível seja baixo. Eu aceito ser punido, ser desclassificado. Eu aceito porque eu mereço, eu fiz tudo de errado. Antes que o filho chegasse a dizer: trata-me como um dos seus trabalhadores, o que é que o pai faz? O pai corta o que o filho estava falando, e o pai diz assim para os empregados que estavam ao redor: corre lá, pega uma roupa nova, a melhor roupa. A melhor roupa. Você sabe quem é que vestia a melhor roupa numa casa? Você sabe quem é que vestia a melhor roupa numa casa? Não era o primogênito,
Não eram os filhos que vinham depois, não era a mulher, era o pai, era o homem, ele vestia a melhor roupa. Então quando o pai aqui diz assim, vai lá e busca a melhor roupa, o pai está mandando dizer, vai lá e pega a minha roupa de festa, traz e veste o meu filho, porque quando os empregados olharem para ele, com aquela mentalidade de que ele pegou o que era meu, foi embora, vendeu, gastou, desperdiçou, jogou tudo fora, quando eles olharem para ele, ao invés de verem nele alguém contra quem se revoltar, vão olhar para ele e vão ver a minha roupa nele, e vão ver que ele foi aceito por mim da melhor maneira possível. O que o pai ali está falando é, olha, quando olharem para ele, vão ter que me ver, porque qualquer coisa que queiram fazer com ele, terão que fazer comigo primeiro. Sabe, eu fico observando, eu falo assim, puxa vida, o que Jesus está nos mostrando a partir dessa parábola é o coração amoroso desse pai. Porque eu e você fizemos o que o filho pródigo fez, sim. Fizemos tudo de errado. O que o pai nos dá, a gente desperdiça, a gente não trata bem, a gente faz da maneira errada, a gente não atua da maneira correta. A gente é literalmente um filho pródigo. Mas a questão é, no dia que você disse, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, a roupa dele. E que roupa é essa? Mantos de justiça. O que eu e você jamais conseguiríamos produzir, o que eu e você jamais alcançaríamos, porque a própria Bíblia diz que a justiça que o homem produz para Deus é como trapo de imundícia. Quando nós aceitamos a Jesus, o manto dele, a roupa dele, aquilo que é justo, a roupa de justiça, ele nos coloca, ele nos vestiu com um manto de justiça. Somos justificados em Cristo Jesus, aceitos pelo Pai, e não importa o que tenhamos feito, não importa o tamanho, o nível do nosso pecado, ele nos ama incondicionalmente. Ainda que um dia você tenha dito, Deus, eu não estou nem aí com você, e se o Senhor morrer para mim não faz a menor diferença, ele ainda ama você, e ele morreria por você, porque ele o fez. Porque a Bíblia diz que para Deus não há acepção de pessoas. Isso quer dizer, ele morreu por você também. E o manto de justiça que ele tem, ele concede a você. Por quê? Porque ele quer que quando as pessoas olhem para você, possam ver em você a justiça que existe nele. Mas pastor, as pessoas quando olham para mim não vê. Pois é, as pessoas não vê porque se recusam a ver. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando os anjos do céu olham para você, sabe o que é que eles veem em você? A justiça de Jesus, porque ela está implantada em você. E tem mais, quando os demônios do inferno olham para você, sabe o que é que eles veem? A justiça de Deus que está implantada em você. E eles contra você nada podem se você não quiser. Porque toda ação do inferno contra o homem só é concedida pela legalidade que o próprio homem dá ao inferno. De maneira que se você disser, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não há absolutamente nada que nenhum demônio sequer possa fazer contra você. Você está entendendo? Porque sobre você tem a melhor roupa. Eu fico às vezes pensando assim, quando a gente olha lá no Éden, e a gente vê a criação de todo ser vivente, todos os animais foram criados com uma vestimenta. Você já percebeu isso? Umas mais bonitas do que as outras. Você olha, por exemplo, a zebra, ela já vem com a roupinha dela, toda listradinha, né? Você olha o pinguim, ele já vem de smokezinho, bonitinho. Cachorro todo peludinho, colorido, tudo bem. O animal já vem vestido. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Quando Deus criou o homem estava... Como é que o homem estava? Mas preste atenção. A partir de quando o homem se deu conta de que estava nu? Pecado. Antes do pecado? Você sabe por que o homem não se dava conta de que ele estava nu? Porque a justiça de Deus estava sobre ele, aleluia. O homem era justo no Éden, ele não precisava de roupa, porque ele tinha a melhor roupa sobre ele. Por isso que homem e mulher estavam nus, mas não se envergonhavam, eles eram justos. O pecado maculou, a primeira coisa que eles viram foi a nudez.
Agora presta atenção, quando nós nos voltamos para o Pai, a primeira coisa que o Pai faz é: coloque a melhor roupa nele. A melhor roupa é o manto de justiça, querido. A melhor roupa é o manto de justiça. Você pode literalmente olhar para si e sentir-se muito bem vestido, mas não porque eu estou com um blazerzinho, uma camiseta, mas porque o manto de justiça está sobre mim. Você pode não ver porque não quer ver ou se recusa a ver, mas os anjos e os demônios não conseguem olhar para mim e não contemplar o manto de justiça que está sobre a minha vida. E sobre a sua vida não é diferente. Há sobre você um manto de justiça. O que nós encontramos no coração do Pai, diferente do que as pessoas esperam. O que as pessoas esperam? Juízo e disciplina. O que é que nós encontramos no coração do Pai? Amor, receptividade, bênção. É isso que nós encontramos. Quando você olha para Deus, é amor que você tem que encontrar. Se você não encontra amor, escute, você não está olhando para o Deus certo. Se você, quando olha para Deus, não encontra amor, escute, você não está olhando para o Deus certo. Mas pastor, existe um Deus errado? Só na Índia existem milhões deles. Quando você olha, vou repetir, quando você olha para Deus e não encontra amor, você não está olhando para o Deus certo. Eu não sei o que é que você olha, ou melhor, o que é que você vê quando você está olhando para Deus. Mas eu te convido a olhar para esse Deus da Bíblia. E você vai encontrar amor. Escute, amor. No amor sobra o perdão. No amor sobra a compreensão. No amor sobra afeto. No amor sobra de tudo que é bom. É isso que você vai encontrar quando você olhar para Deus. Amém? Amém. Aleluia. Obrigado por esse amor, Jesus. Obrigado por esse amor incomparável. Olhar para o Senhor e não encontrar amor é porque estamos olhando para o lado errado, Jesus. Estamos olhando muitas vezes para um contexto da religião. Estamos olhando para um Deus que operou numa dispensação que não é a que nós estamos vivendo. Permita-nos enxergar exatamente aquilo que o Senhor tem e é. Abre os olhos dos teus filhos. Faça-nos ver aquilo que o Senhor tem e é. Abençoa-os, Deus.